Muito obrigado aí, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Professor que tem uma jornada de luta, de participação, engajado nas causas sociais, engajado na cidade, engajado no programa Academia Enem. Vai, Isaac. Tamo junto. Valeu, meu amigo. Valeu, Show de abraço. bola. Obrigado, Diego. Obrigado, Diego. Olha aí, muito generoso, viu? As palavras muito generosas do Diego aí. O Pix tá garantido, viu? Vamos mandar aí pra você depois, viu, Diego? Olha só. Uns elogios desse aí, nem minha mãe me acorda dizendo vagabundo, bora nessa, né? Então, alegria de estar aqui com vocês, tá certo? Eu que sou uma cria do Jardim das Oliveiras, tá certo? Meu bairro do coração, eu que já joguei muita bola aqui também pela Parangaba, está aqui nessa quadra, que eu fui um atleta de destaque, né? No banco de reserva, torcendo pro meu time, tá certo? E a alegria de estar aqui com vocês, tá bom, meus amores? Esse programa que é a Academia Enem, né? Que foi o programa que me fez aprender a dar aula. Eu era um little pivot, ainda como diz o meu querido Márcio Miquiles, e aí eu tinha visto o Miquiles dando aula aqui, né, nesse espaço, num espaço como esse da Academia Enem, num programa como esse, e aí aprendi a dar aula vendo o Miquiles dando aula aqui. E é muito bonito estar aqui hoje como professor de vocês. Eu estou como professor e vendo um movimento como esse, que é um movimento, né, da nossa cidade, um movimento popular, que é a Academia Enem. E é um movimento, antes de tudo, um movimento antirracista, porque eu, como gestor de igualdade racial do município de Fortaleza, vejo esse espaço como um espaço onde a gente tem cada vez mais carinhas de pessoas parecidas comigo, ocupando para poder lutar e vencer e levar para casa essa vitória, que é o principal, né? A gente lutar pelos nossos. Muito massa, meus amores. Sem mais delongas, bora trabalhar, né? Uma hora dessa aqui, bora trabalhar. Bora lá, pega aí o seu material, já coloque aí na primeira questão, por favor. Aí, ó. Tá aí, ó. Direito e Democracia, professor Isaac Santos. Que bonito, viu aí? Telãozão desse, de qualidade. Vai, jovem. Bote aí na primeira questão, bote aí. Bora nessa. Primeira de todas, meus amores. Olha pra cá. No contexto da polis grega, ei, puxa uma setinha aí de polis, por favor. Oi? Ah, tem aqui também, né? Não, tá show. Obrigado, viu? Obrigado, amigo. Você é um amigo, viu? Tamo junto. Ei, bora lá. O que é polis, Isaac? Puxa uma setinha e coloca assim, ó. Cidade-estado. O que é uma cidade-estado? É uma cidade que pode se gerir por conta própria. É uma cidade que tem suas próprias leis. É como se aqui a Parangaba fosse uma cidade-estado. Ah, na Parangaba, né, todo mundo tem que torcer para o Fortaleza. Ah, na Parangaba todo mundo tem que torcer para o Ceará. Se for uma lei que vale para a Parangaba, vale só para a Parangaba. Se a Parangaba fosse uma cidade-estado, obviamente. Então, cidade-estado é uma cidade independente. Polis é uma cidade-estado. Ela tem seu próprio conjunto de leis. Solfilas, vamos para frente? Bora, meus amores. Ei, olha só, no contexto da polis grega, as leis comuns nasciam de uma convenção entre cidadãos, definida pelo confronto de suas opiniões em um verdadeiro espaço público, a ágora. Confronto esse que concedia a essas convenções a qualidade de instituições públicas. Ou seja, se é público, todos têm acesso. Agora me diz uma coisa, pessoal, todo mundo tem acesso a essa democracia grega? Todo mundo? Não, meu filho, não, meu amor, não tem, tá? Tem uma galera que está fora disso. Que galera é essa? Bora lá. Quem é que não pode votar? Mulheres. Mulheres não podem participar da política. Quem mais não pode participar da política? Além das mulheres, os escravizados também não podem participar da política. Fora também, aí, ó. Fora eles, quem também não pode participar da política de jeito nenhum, além dos escravizados, menores de idade, e os estrangeiros, beleza? Então, se você for estrangeiro, Isaac, mas meu pai é ateniense lá do José Walter, beleza? Se seu pai é ateniense do José Walter, meu amor, e sua mãe é espartana lá do Conjunto Palmeiras, não pode. Por que, Isaac? Porque você não é de pai e mãe ateniense. Obrigado. Você tem que ser obrigatoriamente de pai e mãe ateniense para ser considerado nativo. Solfilas, tranquilo nisso aí? Tá certo, então estrangeiro não pode, escravizar. Ei, por falar em escravizado, na Grécia Antiga, puxa uma seta, coloca aí, olha só.
Existem duas condições que você pode se tornar um escravizado. Apenas duas condições. Quais são as duas condições? Se você for derrotado numa guerra ou se você tiver dívidas. Alô, você que tem o seu nome aí, né? Sujo no Serasa, no SPC. Você aí que é veaco. Tá certo? Você aí que é veaca, a chance de você ser escravizado na Grécia Antiga é gigantesca. Tá certo? Então, ó, duas chances. Isaac, mas isso é para sempre na Grécia Antiga? Ou tem alguém que muda isso? Tem. Tem um rapaz chamado de Solon. Solon é o cara que vai acabar com a escravidão por dívidas lá na Grécia Antiga. Solon acaba com a escravidão. Mas, Isaac, tem outra pessoa que modifica essa condição alguma vez? Tem sim. Além de Solon, tem um rapaz chamado de Drácon. Puxa a seta e coloca Drácon. O que é que tem o Drácon? Ele é o cara que vai fazer as leis escritas. Porque antigamente, como não tinha lei escrita, todo mundo inventava a lei como quisesse. Os mais poderosos, beleza? Então o Drácon é o cara que faz as leis escritas. O Solon é o cara que acaba com a escravidão por dívidas. E o terceiro e mais importante, que relaciona diretamente com o que a gente está discutindo aqui, é um moço chamado de Clístenes. Anota aí, ó, Clístenes. O que é que tem ele, Isaac? Ele é o cara que vai criar um negócio chamado de democracia. Demo é o poder do povo. Demo é povo. Cracia é poder. Você aí que jogou God of War, você aí que nunca conseguiu zerar o primeiro, que é dificílimo, aquela fase final que é um horror, tá certo? Você que jogou God of War vai lembrar que o personagem principal se chama o quê? Kratos, cracia, poder, ok? Democracia, certo? É o Clístenes que inventa isso. Ele diz, olha, o poder agora é todo mundo. Todo mundo participa. Agora, Isaac, como é que esse pessoal vai participar para decidir uma coisa? Vamos decidir uma parada. Vamos decidir qual vai ser a cor que a gente vai usar nas fardas da prefeitura. Se a gente for decidir isso, eu não vou escolher uma pessoa para poder dizer qual vai ser a cor. Todo mundo aqui vai se juntar e vai diretamente escolher. Isso torna a questão agora muito fácil. Olha aí, pessoal. No texto está relatado um exemplo de exercício de cidadania. Isaac, o que é cidadania? Cidadania é você ter direitos e deveres. Puxa a seta aí. Vixe, Isaac, fica só pedindo para puxar a seta. Macho, gasta essa tua tinta, mano. Deixa de ser assim. Gasta essa tua tinta da caneta, vai. Puxa a seta aí de cidadania e bota assim, ó. Direitos e deveres. Direitos e deveres. Já botou aí? Botou? Isso é ser cidadão. Tá massa? Quais são os direitos, Isaac? Direito social, direito político, direito civil. Isso é ter direito de cidadão. Agora, só é cidadão na Grécia Antiga aquelas pessoas que não têm aquelas características que eu mencionei. Só é cidadão na Grécia Antiga homem, maior de idade, livre, nascido de pai e mãe ateniense. Esse é cidadão. E quando esse cara vai participar da política, ele só pode participar da política em forma escolhendo pessoas? Não, ele participa diretamente. Ou seja, olha só, um exemplo de exercício de cidadania associado ao seguinte modelo de prática democrática é, letra A, direta. Não é sindical, amore. Eu não criei um sindicato, tá certo? Para poder escolher as decisões. Eu não fiz um movimento socialista. Na Grécia Antiga, mancho. Onde é que tem socialismo na Grécia Antiga, doidinho? Tem não, mano. Corporativista? Não, eu não estou ali escolhendo um grupinho de pessoas, que é o meu grupo, para poder decidir as decisões. Sou eu mesmo que decido. E é representativa. Não, eu não escolhi pessoas para me representar. Sou eu mesmo, é direta. Democracia direta, Grécia Antiga. Marcou o item A? Item A de, ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Vocês lembram dessa? Você lembra dessa? Essa é muito antiga, né? Essa aí não é do tempo de vocês. Letra A. Bote aí, ó. Botou A? Massa. Segunda, irmã. Marque aí a segunda questão, bora. Olha só o que diz a segunda questão, meus amores. Não, fico morrendo de medo de levar uma queda aqui. Agora, tu filma a hora da queda, que é para poder a gente ganhar likes, views e ter o engajamento da Virgínia.
tá certo? Tu filma a hora dessa queda aí, tá certo? Vamos lá. Tem que valer alguma coisa, né? Fora o seguro. Alô, Júlio Brisa, eu quero o meu seguro, tá certo? Bora. Veneza emergindo obscuramente ao longo do início da Idade Média, das águas às quais devia sua imunidade a ataques, era nominalmente submetida ao Império Bizantino. Mas, na prática, era uma cidade-estado. Viu que você aprendeu hoje o que é cidade-estado, né? Cidade autônoma, pode fazer a decisão que ela quiser, certo? Cidade-estado, independente na altura do século X. Veneza era a única na cristandade por ser uma comunidade comercial. Essa gente não lavra, semeia ou colhe uvas. Ou seja, eles não produzem alimentos locais, eles vão sempre fazendo o comércio. Show? Como um surpreso observador do século XI constatou. Comerciantes venezianos puderam negociar termos favoráveis para comerciar com Constantinopla. Isaac, o que é Constantinopla? Capital do Império Bizantino. Puxa a seta aí e coloca. Capital do Império Bizantino. Só o Filas, show de bosta, ou show de bola, foi. Marca aí, capital do Império Bizantino. Diga, Jova. Oi? Capital do Império Bizantino, tá? Constantinopla, capital do Império Bizantino. Show, vai para frente. Mas também se relacionaram com mercadores do Islã. Beleza? Vamos lá. A expansão das atividades de trocas na Baixa Idade Média, dinamizadas por centros como Veneza, reflete Ei, pessoal, o que significa cidades como Gênova, Veneza, tá? Cidades como essa, o que essas cidades significam? Grandes comerciantes marítimas. Qual era o mar que essas cidades viviam fazendo comércio? É um mar que fica entre duas grandes terras, no meio de duas grandes terras. Por isso nós chamamos de Mediterrâneo. É o mar Mediterrâneo. Só o Filas? Esse mar é um mar extremamente valoroso de você fazer comércio. Porque na hora que você sai do Mediterrâneo, você consegue fazer comércio direto com a Ásia. Muito mais rápido e muito mais seguro. Se liga, negada, sabe por quê? Porque se tu for a pé, é a mesma coisa de tu andar lá no meu bairro à noite. Fica um pouco mais complicado para você, certo? Isaac, eu vou levando meu notebook, última geração, 4K e tal. Você tinha um notebook, última geração, 4K. Você, agora é só um 2K, que é eu rindo de você, tá certo? Que você perdeu o seu coisa. Por quê? Porque você foi a pé. Se você fosse de navio no Mediterrâneo, era show de bola? Era. Por quê? Porque é muito mais difícil ter os vetim da época para te assaltar, tá certo? Então é por isso que você navegar pelo mar Mediterrâneo é mais seguro. Aí por isso que a negada faz o quê? Essas cidades que eu falei, Veneza, Gênova, Florença, são cidades que fazem o quê? Um excelente comércio marítimo. Só o Filas? Bora. Ei, ligeiro, vamos, ligeiro como quem assalta, vem comigo. A expansão das atividades de trocas na Baixa Idade Média, dinamizada por centros como Veneza, reflete. Pessoal, o que isso reflete? Vamos lá. A importância das cidades comerciais. Molezinha, garapa. Garapa. Vai marcando. Frango de novo, mãe. Marca. Vai, marca aí A. Já marcou A? Isaac, pronto. Vou marcar logo a A e vou pular para a próxima questão. Calma, amore. Para que essa pressa, meu coração? Vamos lá para B, só para poder entender o que ela está errada. O que a B está errada? B, integração entre cidade e campo. Pessoal, no texto... no texto do Enem mora a resposta. No texto mora a resposta. Me diga uma coisa, em algum momento o texto está falando que essas cidades trabalham com plantação, campo, ou ele diz exatamente o contrário? O contrário. Ou seja, não tem nada a ver com campo. Se não tem nada a ver com campo, amore, não marca o B. C, dinamismo econômico da igreja cristã. Ei, macho, a igreja cristã é contra o lucro, mano. Ela chama isso de usura. Olha, você quem for agiota vai entender o que eu estou falando agora, o pessoal que é agiota.
Quando você empresta dinheiro emprestado, empresta dinheiro emprestado, o doido, tá? Quando você empresta dinheiro, você não está esperando os juros, não é não? Agora, a pessoa que te emprestou dinheiro, ela te pediu dinheiro porque ela está numa situação boa ou ruim? Mas ela está mal. Ela está mal. Para te pedir dinheiro emprestado, ela está mal. Então, se ela está mal, meu irmão, tu está pedindo juros de uma pessoa que está mal, velho. Isso é um pouco antiético. Aí a igreja, nessa época, chamava isso de quê? Pecado, usura. Você está ganhando em cima da dificuldade do outro. Então, a igreja católica não é fã do lucro, diferentemente dessas cidades e estados que estão aqui. Elas são muito fã de lucro. Elas são fã de lucro demais. Então, não pode ser C. D. Controle da atividade comercial pela nobreza feudal. Ei, vamos fazer o seguinte? Do ladinho dessa questão, desenha uma pirâmide. Ah, Isaac, eu sou abestado, eu não sei desenhar uma pirâmide. Uma pirâmide, pelo amor de Deus. Bota uma pirâmide, um triângulo assim, um triângulo. Desenha assim, desenha um triângulo. Aí bota na ponta do triângulo, primeiro estado. Aí tu bota clero. Ponta do triângulo, tu bota clero. Isso é igreja, tá? Toda vida tu ouvir clero é igreja. Segunda base do triângulo, segunda parte do triângulo. Tem aqui a pontinha, tem aqui essa partezinha, aí tu bota assim, ó. Nobreza. Nobreza. Beleza? E a terceira parte, que é a parte maior do triângulo, a base maior que tu vai botar o quê? Povo. Povo pode ser os servos, mas dentro desse povo tem um grupinho que tu vai colocar dentro dele, tu vai colocar assim, ó, burguesia. Burguesia. Se falar lucro, nós estamos falando de quê, negada? Burguesia. Só o filas, show, né? Burguesia. Mas tem nada a ver com nobreza. Nobreza, pessoal, é o pessoal que tem status. É o pessoal que está vivendo em cima do lucro das suas terras. Vamos supor que eu, Isaac, sou o barão da Parangaba. Barãozinho da Parangaba. E vocês todos moram aqui na Parangaba comigo, beleza? As terras são de quem? Minhas. Se eu sou o barão da Parangaba, as terras são minhas, vocês todos estão morando aqui, vocês me devem para morar aqui. Vocês vão estar aqui com a minha anuência e vão pagar para estar aqui. Eu sou nobre, eu não preciso trabalhar, amore. Você que vai trabalhar para mim. Você que vai me gerar renda. Então, se você for pensar em nobreza, isso é ter status. A nobreza não precisa trabalhar porque tem uma galera trabalhando por ela. Mas tu acha mesmo que eu ia querer? Ai, meu Deus do céu, que vontade de trabalhar todo dia. Por isso que o sonho da negada é ser herdeiro. Ora, mas é um sonho antigo, de quem é povo. É poder, já imaginou, mano? Tu tá em casa de boa e só o Pix entrando. Tome! Rima bom demais, mano. Não tem como. Então a nobreza, ela tem esse status de não precisar trabalhar, porque ela tem terra, pessoas que trabalham na terra e geram lucro para ela. Agora, quem trabalha verdadeiramente? O povão. Aí o povão trabalha pra caramba. Esse povão, dentro dele tem uma galera que pratica comércio muito fortemente, e essa é a burguesia. Ok? Então não tem nada a ver com nobreza feudal, controle de atividade comercial. Falou comércio, falou burguesia. Só o filas, negada, olha, ação reguladora dos imperadores durante as trocas comerciais. Macho, o imperador só quer saber do money caindo. Só quer saber do faz-me rir caindo na conta dele. Ele não quer saber da atividade comercial, ele quer saber se está caindo dinheiro. Tá certo? É isso que ele quer saber. Quem está preocupado com isso é a burguesia. Show? Beleza? Então só pode ser o quê? Item A de aleluia, chapa. Olha aí, o que está passando rápido? Pronto, agora sim. A. Marcou aí o item A? Bora. Vamos para a próxima. Olha aí, ó. Texto 1. Vai comigo. O Estado sou eu. Moi. Moi é eu. Em francês, estou aqui gastando o meu francês que eu aprendi no Duolingo com vocês. Você que já usou o Duolingo alguma vez na vida, já deve ter experimentado a sensação incrível de esbanjar aquelas 2, 3 palavras que tu aprendeu e dizer para os outros, tu viu aí? Aprendi no Duolingo, fez um dia. Aí fica o Duolingo parecendo um agiota no teu celular o tempo todo. Vamos, meu filho, volte. Bora fazer de novo. Bora, tá certo? Ai. O Estado sou eu.
Essa frase é do Luís XIV, o homem que mais tempo governou um reino, tá? Ele governou só 73 anos a França. Negada, 73 anos. Sabe quem foi que chegou perto dele? Aquela mulher que todo mundo dizia que nunca ia morrer. Aí papocou, a Bebete. Tu lembra da Bebete? Uma vez me perguntaram: Isaac, essa Elizabeth tem quantos anos? Aí eu: todos. Não é possível, essa mulher, a pobre, deve ter todos os anos. Tá certo? Mas ela estava lá, firme e forte. Aí todo mundo pensando: vai morrer nunca, ela vai morrer, pá. Aí ela morreu. Aí todo mundo: não, eu vou cuidar da saúde agora. Ela morreu tão jovem. Ela governou 70 anos, negada, 70 anos. Mas ela não bateu o Luís XIV. Luís XIV, 73 anos. O filho dela, com o dedo parecendo uma salsicha, acho que não vai chegar muito longe, não. O pobre, não que eu esteja desejando, a Maria, pelo amor de Deus. Mas o pobre não está muito bem, não, tá certo? Saúdezinha dele, der um sopro, ele vai com Deus. Vai, negada. Ave Maria. Só o cancelamento vindo. Vem, cancelamento. Texto 2, negada. A nação é anterior a tudo. Ela é a fonte de tudo. Sua vontade é sempre legal. Na verdade, é a própria lei. Você viu que teve uma mudança absurda entre os dois textos? O cara diz desse jeito, ó: o Estado sou eu. Sou eu. Assim, ó, que nem o Cristiano Ronaldo. Eu tô aqui, ó, aí, ó. O Estado sou eu. E o outro diz: a vontade do povo. Olha a diferença brutal entre os dois textos. Que lindo, que beautiful. Beautiful é Duolingo também, anota aí, tá? Duolingo. Beautiful. Vamos para frente. Os textos apresentados expressam alteração na relação entre governantes e governados na Europa. Da frase atribuída ao rei Luís XIV até o pronunciamento de Sire. Isaac é assim que pronuncia? Nem eu nem tu sabemos, então vamos seguir assim, nós dois. Sire, tá? Representante das classes médias que integravam o terceiro estado francês. Terceiro estado, tu viu, né? É o povo. Tu viu que a gente falou sobre isso? Terceiro estado é o povo, aí ó. Vai, ligeiro como quem assalta, vem comigo. Terceiro estado francês. Infere-se, Isaac, que palavra linda. Infere-se, eu vou usar lá em casa, inferir. Ou seja, percebe-se que eu infiro que você é lindo. Às vezes a pessoa é horrorosa, mas você diz que ela é linda por dentro. Infere-se que você deve ser uma pessoa linda por dentro. Porque ser feio por fora e feio por dentro, aí é uma desgraça completa. Vamos. Infere-se uma mudança decorrente da... Ai, meu Deus. Olha que lindo, como teve uma mudança entre o primeiro texto e o segundo texto. Vamos. Ampliação dos poderes do soberano. Negada, ampliação do poder do soberano. Se o primeiro texto ele fala que ele é o bonitão, é o Cristiano Ronaldo, eu estou aqui. No segundo texto ele está todo humilde, dizendo: é o povo que decide. Foi ampliação do poder do soberano? Não. Diminuiu, amore. Vamos. Letra A é mentirosa. A letra A está mentindo aí pra gente. Parece o Vinícius Júnior mentindo pra Virgínia. Tá certo? Servir esse casal topzeira. Meu Deus do céu. O Vinícius Júnior está num processo de neymatização cultural. Cada vez mais o nosso menino está virando Neymar. Daqui a pouco ele está com 7 filhos, que ele vai reconhecer a paternidade, tá certo? Sendo eles 3 da Virgínia. Tá vindo aí, viu? Ramo, negada, olha só. A ampliação não é letra A. Já botamos para fora. B, associação entre vontade popular e nação, composta por cidadãos que dividem uma mesma cultura nacional. Lindo. Essa é a questão que tu tá lá no meio da prova do Enem, hein? Fazendo aquela prova que te botaram para o outro lado da cidade. Tu morando lá no Itaperi, o pessoal te botou para fazer lá no Conjunto Palmeira, tá certo? Aí tu vai lá, com ódio no coração, mas vai lá fazer o quê? Pega a prova do Enem. E aí nessa hora que tu acertar a questão, dica, tá? Pega ela e faz assim, balança para fazer barulho. Que é para o concorrente olhar para o lado e falar: vale, meu Deus. E esse abestado? Ele vai perder uma questão. Isaac, mas isso é jogo sujo. Você quer passar ou não quer? Tem que passar, meu irmão. A gente quer passar. Bora. Então, ó, letra B. B de bom demais. Vai marcando, amore. Bora. C. Reforma aristocrática. Marcada pela adequação dos nobres aos valores modernos, tais como o princípio do mérito. Tu já viu nobre querer saber de mérito, macho? Tu já viu, mano? Nobre, o cara é todo Jared.
Todo, all the others. Oh, meu Deus, all the others. Ele quer saber de mérito, mano. Ele quer saber de pegar 3 ônibus para fazer o Enem. Quer lá saber de nada, mano. Ele foi de Uber, e foi de Uber Black. Tá certo? Ora, mas rapaz, tá vendo? Se não foi com o pai dele, dizendo, meu filho, psicólogo, tá? Tem gente, olha, vocês sabem, pessoal que não me conhece, bote depois aí, @prof.isaac, depois, viu? Não pega o celular agora não, viu? Camilo Santana vai mandar prender você, tá certo? Depois. Mas aí, @prof.isaac Santos. Eu dou aula no pessoal Jared, né? O pessoal que é Jared. Aí o pessoal está fazendo agora nutricionista antes do Enem, endocrinologista, psicólogo e personal trainer para poder respirar bem para fazer a prova. Ei, mano, é uma corrida muito desigual, brother. É muito desigual, não é possível, meu irmão. O cara com endócrino, ai meu Deus, porque a minha Nutri falou que no dia do Enem, a minha Nutri disse que eu só posso comer esse whey protein aqui. Que eu não posso, a minha creatina tem que ser diferente pro Enem. Muito Jared, mano. Vai. Dá muito ódio. Dá não, bora. Aí vai, ó negada. Tu já viu a aristocracia querendo saber de mérito? Quer não, mano. Porque se fosse por mérito, você que tá aqui sábado, 1h pouco da tarde, neste calor, na Parangaba, atrás de passar, você já tinha sua vaga garantida no Enem. Eu tô mentindo? Você sabe que eu não estou mentindo. Se fosse por mérito, você já estava dentro, já estava ganhando, já estava lá na UFC. Ei, no dia que tu passar na UFC, compre a blusa do seu curso, tá? E faça questão de dizer que você é aluno UFC. O S, bem, se der para botar com neon, bote com neon. A pessoa, tu faz o quê? Olha, tu não viu? Tu não viu o que eu faço? Né? É isso. Tem que acabar a humildade quando você passar. Tem que acabar a humildade. Bora. Ei, negada, olha só. Organização dos estados centralizados, acompanhados pelo pelo aprofundamento da eficiência burocrática. Não tem eficiência não, doido. Tem não, mano. É vontade popular ali, ó, efetivada. É crítica ao movimento revolucionário, tido como ilegítimo. Gente, se foi um movimento revolucionário que transformou esse primeiro texto no segundo. Isso foi uma revolução. Sair de um estado sou eu, para ir para um processo em que você tem vontade popular, isso é revolucionário. Então não estou criticando de maneira nenhuma, estou exaltando. Por isso, só pode ser o item B de bom demais. Jovens e jovas, avança para a próxima questão. Vai, amore! Cadê? Olha aí, ó. Negada querendo me bloquear, olha o racismo. Me bloquear. Tá aí. Daí, ó, fortes. Vamos, negada, vai. Quarta. A quarta diz o seguinte. Em dezembro de 1945, começou uma greve de 2 meses no principal porto da África Ocidental francesa, Dakar. As autoridades só conseguiram levar os grevistas de volta ao trabalho com grandes aumentos de salário. Olha aí, tu viu? Tava tendo greve. Quando é que os grevistas voltaram a trabalhar? Quando o faz-me rir aumentou. Sem money eu não vou trabalhar não. Aumenta isso aí para eu poder ir. Tá massa? Vamos lá. Olha aí, ó. Com grandes aumentos de salários. E o que ainda é mais importante, pondo em prática todo o aparato de relações industriais usado na França. Em resumo, agindo como se os grevistas fossem modernos operários industriais. Negada, os grevistas eram tratados feito bosta, feito nada. Aos caras, peraí, irmão. Em francês, eu não vou mais trabalhar para você, você que vai se lascar, meu irmão. Parei de trabalhar, cruzei meus braços e disse, só volto quando o salário melhorar e as condições que vocês dão para os franceses forem dadas para nós da África. Vixe, meu irmão, botou pra torar. Aí os caras falaram, vixe, meu irmão, e agora? Porque a gente precisa do trabalho desses caras e tal. E os caras fizeram greve. E os caras não querem mais saber de ser explorado facilmente. E agora o que a gente faz? E os caras aqui, ó, cara de mal. Eu não consigo fazer cara de mal porque eu sou muito simpático. Tá certo? Então cara de mal, fizeram cara de mal e disse, não, eu vou trabalhar, meu irmão. Só se você me der a mesma condição. Olha que lindo. Olha que beautiful. Olha que
Jolie. Jolie é bonito em francês. Depois estou procurando no teu Duolingo. Jolie, Três Jolie. Muito bonito. Três Jolie. Aí, ó, olha que lindo. Vai. Olha só. Durante o neocolonialismo, puxa a seta em neocolonialismo, coração. Puxa a seta. Bota assim, ó. Século XIX. Peraí, se tem neo, é porque é novo. E se é novo, então é novo colonialismo. Isaac, qual foi o primeiro então, se esse é o novo? O primeiro, o neoliberalismo, o colonialismo 1. A chegada é quando os europeus vêm para cá, para a América. Esse é o colonialismo 1. Tudo bem? Colonialismo. Aí eles exploram a América toda e exploram o litoral africano. Isso aí é Espanha, Portugal, França e Inglaterra. A Inglaterra pegou toda a América do Norte, a Espanha pegou parte da América do Sul, Portugal pegou outra parte da América do Sul e a França pegou uns pedacinhos. Foi isso que aconteceu no colonialismo. E o neocolonialismo foi quando o capitalismo ele tomou uma outra dimensão. Os caras estão produzindo numa escala industrial. Eu preciso chegar a mais pessoas. Se eu preciso chegar a mais pessoas, eu preciso explorar outros territórios. Quais são os outros territórios que eu tenho para explorar? A Ásia e a África. A África não já foi explorada, Isaac? A parte de dentro não. Só o litoral. E a Ásia? A Ásia eu tinha explorado muito pouco. É hora de ir para cima deles. Porque eu preciso de quê? No neocolonialismo eu preciso do quê? Eu preciso de 3 coisas. Mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor. Eu vou dizer de novo. Olha, ele vai te substituir porque tu tá cansado. Vai dar certo agora. Ei, ele estava sofrendo aqui que tu chegou agora, tá certo? Dê moral aqui pro nosso garoto. Aplausos pro meu rapaz aqui, por favor. Obrigado, viu, jovem? Obrigado, amigo. Você é amigo. Vamos lá. Clap, clap. Clap, clap. Bora. Ei, negada, olha só. Mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor. São 3 coisas que os europeus estão atrás na África e na Ásia. Aí eles vão colonizar esse espaço novamente. Por isso, neocolonialismo. Tranquilo? Deu para entender isso? Só o filas. Vem, amore. Olha para cá. Lá vai. Durante o neocolonialismo, o trabalho forçado, que não se confunde com a escravidão. Lembrando, existe uma diferença. Por que, Isaac? Porque o trabalho forçado não é escravidão, necessariamente. Isso aqui. Mas lá em casa minha mãe me obriga a limpar minhas coisas. Isso é tua obrigação, infeliz. Tu devia fazer mesmo sem reclamar e agradecer por estar fazendo. Tá certo? Trabalho forçado. Mas você não é escravo. Por que você não é escravo? Porque você não pode ser vendido nem comprado. Tua mãe te vende. Ela até gostaria de te vender. Tá certo? E investir tudo no tigrinho. Ela gostaria. Mas ela não vai fazer isso porque ela não pode. Porque o trabalho escravo é trabalho que eu posso vender a pessoa. Se você não pode ser vendido como mercadoria, você não é escravo, ok? Por isso que ele faz questão de dizer no texto. O trabalho forçado, que não se confunde com a escravidão, foi uma constante em diversas regiões do continente africano até o século XX. Ou seja, eu botava a galera para trabalhar valendo em várias regiões da África até o século XX. Bora, de acordo com o texto, sua superação. Ou seja, quando foi que eu superei, que eu acabei com esse trabalho forçado? Deriva da, letra A, crítica moral da intelectualidade metropolitana. Metropolitano significa aquele que me governa, certo? Foi a minha crítica à moralidade deles que me fez acabar com a escravidão nesse território, aliás, com o trabalho forçado nesse território. Ai, porque vocês são ridículos. Ai, porque vocês são feios. Foi isso? Não. Não foi, então não é o item A. B, pressão articulada dos organismos multilaterais. Eiman. É o trabalhador que salva o trabalhador. Não são os organismos multilaterais. É o trabalhador que salva o trabalhador. Só o trabalhador é capaz de libertar a si mesmo. Só ele. Então, meu amor, não pode ser o B. Resistência organizada dos trabalhadores nativos. Eita! Agora você olha para o item C e fala, meu Deus, que emoção.
já toca a Internacional Comunista para tu. Aí tu já tá marcando o item C aí, né? Tá aí, ó. Amor, item C. Os caras estão se organizando. Quem são os nativos? Os africanos. Eles estão se organizando para dizer o quê? Meu brother, eu não aceito mais a desgraça desse trabalho. Então é a organização dos nativos. C de casa, tá correto. D, concessão pessoal dos empresários imperialistas. Mas existe negociação entre patrão e trabalhador, mano? Existe, o cara fala assim, olha, fulano, tu vai trabalhar hoje até 2 horas da manhã do domingo. Pode ser? Aí tu fala, não, mas... Pode ser? Aí tu, pode. Porque tu não quer perder teu emprego, então não tem negociação. Então não é o patrão que vai pessoalmente entregar para você melhorias, trabalhador. Se o trabalhador disser, se ele não disser, ó, cansei, eu quero melhoria de trabalho. Nunca que o trabalho dele vai conseguir melhorar. Nunca. Então é preciso que o trabalhador se organize. Foi isso que aconteceu aqui, ó. Então não é D. Baixa lucratividade dos empreendimentos capitalistas. Ei, mano, os caras ganham muito dinheiro em cima dos africanos ali. Evidentemente que não tem nada a ver com baixa produtividade. Lucratividade, não tem nada a ver com isso. Os caras dão muita grana. Então só pode ser o quê? Item C de Ceará. Vixe, os torcedores do Fortaleza chateados. Desculpa, torcedores do Fortaleza. Mas vai dar certo, viu? Estou torcendo para que vocês superem essa fase difícil. Porque a gente é a favor do futebol cearense. Vocês viram o quanto eu fui verdadeiro na minha fala? Vocês viram? Eu fui muito verdadeiro na minha fala. Vocês viram, legado, vocês viram. Olha aí, ó. Vamos, amores. Olha aí, ó. Quinta questão. Bote aí. Texto 1. A gente fala isso porque, obrigatoriamente, nós, torcedores do Ceará, nós temos que ganhar umazinha, né? Os caras foram para a Libertadores, os caras ganharam o Campeonato Brasileiro da Série B, os caras foram para a Libertadores de novo. Os caras ganharam um penta com a taça. Então a gente só tem isso para falar mesmo, né? Então a gente tem que frescar quando a gente pode, tá certo? Bora! Negada, texto 1. O aparecimento da máquina movida a vapor foi o nascimento do sistema fabril em grande escala, representando um aumento tremendo na produção, abrindo caminho na direção dos lucros, resultado do aumento da procura. Eram forças abrindo um novo mundo. Texto 2. Os edifícios das fábricas adaptavam-se mal à concentração de numerosa mão de obra, reunida para longos dias de trabalho, numa situação árdua e insalubre. O trabalho nas fábricas destruiu o sistema doméstico de produção. Homens, mulheres e crianças deixavam os lugares onde moravam para trabalhar em diferentes fábricas. Esse texto vai descrever para vocês a condição desse trabalhador na transformação desse sistema que é o sistema capitalista. Isaac, me diga aí. As estratégias empregadas pelos textos para abordar o impacto da Revolução Industrial sobre a sociedade que se industrializavam são respectivamente, se é respectivamente, primeiro o primeiro texto e depois o segundo texto, certo? As estratégias que eles utilizaram, negado, um falou que, olha, o sistema fabril proporcionou grande escala, representou um aumento da produção, abriu caminho para os lucros, foi falando das coisas incríveis do sistema fabril. O outro foi dizendo desse jeito, isso aí está trazendo problema para o trabalhador, olha só. Aí vai, ressaltar a expansão tecnológica e deter-se no trabalho doméstico. Negada, tem um problema aí. Peraí, passando aqui, voltando. Volta aí para o primeiro texto. Pronto. Cadê? Voltou. Quando a gente falou na questão anterior sobre a organização dos trabalhadores, a gente não mostrou que esses trabalhadores queriam condições que fossem do período industrial. Esses trabalhadores queriam condições que fossem melhores. Não fossem aquelas condições precárias que eles tinham. Veja o outro texto, Nesse texto aqui, eu não quero só a condição industrial, eu quero uma condição industrial melhorada. Eu não quero aquele velho trabalho. O trabalho doméstico que o item A está falando
Ele é um trabalho que não desenvolveu da forma como eu gostaria. Então não tem nada a ver com o que pede o item A, beleza? B, acentuar as inovações tecnológicas e priorizar as mudanças no trabalho. Eu não quero essa inovação tecnológica priorizando mudança no trabalho. Eu quero uma condição de trabalho digna. Eu quero uma condição de trabalho em que esse trabalhador que está se organizando vai ter direitos. Aqui no Brasil, puxa a setinha, por favor, e coloca assim, ó, 1917 no Brasil. Bote aí, 1917 no Brasil. O que tem em 1917? Vai ter uma grande greve, tá certo? Uma grande greve. E essa greve, ela vai fazer com que os trabalhadores peçam algumas coisas. Primeiro, descanso semanal. Puxa a seta e coloca aí, ó. Descanso semanal. Segunda coisa, férias. Férias. Descanso semanal, férias. Isaac, além disso, redução da carga horária. Veja que é um debate que os caras estão fazendo há mais de 100 anos. Sabe qual vai ser a carga horária estabelecida em 1934 pela Constituição Brasileira? 48 horas semanais. Há 100 anos atrás, com condições tecnológicas bem abaixo do que nós temos. Há 100 anos atrás, nós tínhamos uma carga horária de 48 horas semanais. Sabe qual é a carga horária de hoje? Com condições tecnológicas muito melhores, que deveriam, inclusive, melhorar nossa condição e reduzir nossa carga horária de trabalho. 44, segundo a Constituição. Ou seja, nós reduzimos em 100 anos só 4 horas de trabalho. É por isso que, se cair na sua prova uma discussão, por exemplo, na redação, sobre escala 6:1, você use esse argumento de dizer que em 100 anos, reduzimos muito pouco na jornada de trabalho das pessoas, mesmo com múltiplos avanços tecnológicos. Então, não quero o básico, eu quero tudo, tá certo? Debater as consequências sociais e valorizar a reorganização do trabalho. Aí sim, eu tenho esse propósito a partir de agora. Indicar os ganhos sociais, não. Realçar as perdas culturais, eu não estou debatendo isso. É minimizar as transformações sociais e criticar os avanços tecnológicos. Também não é isso que está sendo proposto, tá certo? Letra B de bola, letra C de casa. Ó, a B de bola, acentuar as inovações tecnológicas. É porque ele não está falando de transição, né? Ele está falando sobre, é aquela do debate do primeiro e do segundo, não é isso? Não está fazendo transição, porque eu pensei que era o mesmo estilo da questão do Luís XIV, que você sai de um ponto e vai para o outro. Se fosse nesse sentido, beleza. A gente teria aqui o item C como correto. Mas aqui a gente está falando sobre o primeiro texto, o que ele diz, e o segundo texto, o que ele diz, né? O primeiro texto está falando sobre acentuar inovações tecnológicas e priorizar as mudanças no trabalho. Priorizo quando eu falo sobre as condições que esse trabalhador está vivendo aqui, no texto 2, aí está correto. E no texto 1 eu estou falando sobre essas inovações. Perfeito. Não é um texto, não é um enunciado pedindo para eu falar sobre essa transformação do primeiro para o segundo, como foi aquele do Luís XIV. Então está correto mesmo, beleza? B de bola corretinho, tá certo? Pode colocar aí, B de bola, beleza? O C de casa era se fosse essa transição. Meus amores, quando você puxou a seta para colocar o 1917, não foi? Quando é que eu vou ter uma condição que vai garantir para o trabalhador essas condições da luta de 17? Bota aí, Constituição de 1934. Bote aí, por favor, Constituição de 1934. Ela, primeira a reconhecer aquela garantia desses direitos, tá? Aí, do lado de Constituição de 1934, você coloca quem? Era Vargas. Isaac, por que a Era Vargas foi tão importante? Porque boa parte dos direitos trabalhistas que eu tenho hoje foram constituídos nesse período. Inclusive uma coisa que a negada adora fazer TikTok frescando. O quê? CLT. A CLT, bote aí. Foi criada no Brasil em 1943.
E o que estabelece a CLT, Isaac? Consolidação das leis trabalhistas. O que diz a consolidação das leis trabalhistas? Ela fala o seguinte: todo e qualquer direito que você tiver, ele só pode fazer o quê? Aumentar. Ele não pode retroagir. Por exemplo, quantos dias de férias nós temos anualmente? Quantos dias? 30 dias, correto? A CLT me permite reduzir a quantidade de dias de férias do meu trabalhador? Não. Ele não pode ter menos de 30 dias de férias. Isaac, mas e se eu aumentar para 45? Posso? Pode. Eu só posso aumentar para cima. Não posso reduzir de maneira nenhuma. Isaac, se eu botei 45 dias de férias para os meus trabalhadores, numa próxima questão eu posso voltar para 30? Não. Por isso que o nome é o quê? CLT. Por isso que a consolidação das leis trabalhistas é uma revolução para a história dos trabalhadores. É tudo que o texto B, aliás, o texto 2, ele deseja. Tudo que ele deseja é o quê? Garantir que o trabalhador melhore suas condições. Tá certo? Tudo bem? Diferentemente do texto 1, que está vendo só os benefícios desse crescimento tecnológico. Então, pessoal, é B mesmo, viu? É B mesmo, tá certo? Bote aí. Sétima. A confusão era grande. E ficou ainda maior depois do discurso do presidente norte-americano Barack Obama em defesa da guerra, ao receber o Prêmio Nobel da Paz de 2009. Como liberal, Obama poderia ter utilizado os argumentos do filósofo alemão Immanuel Kant, que também defendeu na sua época a legitimidade das guerras como meio de difusão da civilização europeia. Ei, negada, o cara... é demais, mano, é demais. É demais. O cara ganhou o Nobel da Paz. Aí no discurso dele ele falou, jeito, olha, graças às guerras que nós propomos, a gente conseguiu a paz nesse momento. Então, peraí, não é possível. Tu foi lá, ganhou o prêmio de Nobel da Paz e tu valoriza a guerra no teu discurso? Vamos lá, fica muito fácil agora. O argumento utilizado por Barack Obama ao defender a guerra em nome da paz, constitui um tipo de raciocínio indutivo, dedutivo, paradoxal, meu irmão. Olha isso aqui, ó. O que é um paradoxo? É uma coisa completamente contrária. Eu ganho o Nobel da Paz e eu vou lá e digo, valeu guerra, muito obrigado. Tá certo? Não tem o menor sentido. Tá certo? É que nem eu. Eu torço fortemente pelo Ceará. Vocês sabem, acabei de revelar para vocês. Mas, quando em 2023 o Fortaleza disputou a final da Sul-Americana, qual foi o meu paradoxo? Eu estava torcendo fortemente para que o Fortaleza vencesse, para que ele fosse campeão. Tu já imaginou que lindo? Um time cearense campeão internacional, que coisa linda. Só que a minha torcida não foi suficiente e a LDU foi campeã. Tá certo? Mas isso é paradoxo. Paradoxo. Você está numa posição defendendo outra. Tá certo? É isso. C de casa. Beleza? Sétima. As tendências da moda, literatura, música, cinema, esportes, política, vida familiar refletem a mentalidade de uma época. E os mercados e de ações registram da mesma forma essa mentalidade prevalecente. Os preços das ações são o melhor indicador do grau de otimismo, da disposição, da psicologia das multidões, afirma Robert Prenter, em Cultura Popular e o Mercado de Ações. O texto mostra como as práticas sociais estão relacionadas aos valores predominantes em uma determinada época, em que os fatores influenciadores são... Pessoal, antes de você marcar, pense comigo como está tudo relacionado a uma época. Olha só. Quando você pega, por exemplo, os anos 2000, né? Os anos em que fui ali um little pivot que nem vocês, adolescente e tudo mais, eu estava aí nas condições que vocês, eu fiz Enem também, tá, pessoal? Eu fiz o Enem em 2011, foi o meu Enem de jovem, tá certo? Foi incrível ali, morrendo de ódio no meu coração, mas fiz, porque eu estava todo preparado a vida toda para fazer aquela prova, segunda fase da UFC, aí do nada o pessoal muda, não, agora a prova é totalmente nova. Então, para mim foi bem complicado. Mas fiz a prova do Enem. Então, quando eu era
jovem que nem vocês, sabe o que era uma coisa super brega? Uma coisa que os meus colegas diziam que era brega, ir para o forró. Forró. Era uma época em que valia e que dava status para você enquanto jovem, se você fosse para músicas eletrônicas, se você fosse para o mundo do pop. Forró era coisa de gente brega, ainda mais um forró assim. Sabe o que aconteceu hoje em dia? Sabe os espaços que você vai para hoje, né, curtir um forró em Fortaleza? Boa parte deles passaram por um processo que a gente chama, né, de elitização. Por que, Isaac? Porque em muitos desses espaços, para você entrar, você tem que pagar. Para você poder vivenciar a experiência, você tem que gastar muito dinheiro com bebida, com comida. Então esses espaços se tornaram o quê? Elitizados. Veja como a moda de um tempo, ela se modifica completamente. Se era coisa de pobre, coisa de gente brega nos anos 2000, hoje se torna uma coisa o quê? Elitizada. Elitizado você se relacionar com isso. Então é disso que o texto está tratando. Beleza? Com aguinha? Daqui a pouco. Muito obrigado, viu? Aí vamos, ó. O texto mostra como as práticas sociais estão relacionadas aos valores predominantes em uma determinada época, em que os fatores influenciadores são as ações A. Econômicas isoladas? É só a economia que define? Não. Sociais interativas, né? Ou seja, o fato de você interagir socialmente, com certeza. O fato de você interagir com as pessoas é o que faz com que você se relacione de maneira a garantir que essa nova moda ela chegue, ela esteja ali naquele processo. Então, sociais interativas. Psicológicas individuais. Ei, mano, vocês que estão aí de calça, levanta a mão quem está de calça jeans. Levanta a mão quem está de calça jeans. Olha aí, ó. A maioria está de calça jeans. Foi tu que definiu, tu que fez a tua própria calça jeans? Foi tu que definiu que isso era uma moda? Foi tu que definiu, por exemplo, que aquelas garrafas, não sei se vocês sabem, né? Mas assim, eu tenho uma cruzada aberta contra uma garrafa, que é a famosa garrafa da Paco. Eu tenho uma cruzada aberta contra ela, porque eu não consigo conceber que nós, enquanto sociedade... Toda vida que eu falo isso, alguém levanta a garrafa da Paco e bebe água para poder dizer, eu tenho uma garrafa da Paco. Para poder mostrar que é Jared. Todo mundo faz isso. Eu sei, Jova. Eu sei que vocês fazem isso e tal. Mas a minha cruzada contra 3 coisas segue muito forte. Garrafa da Paco. Eu estou organizando um grupo para a gente poder destruir essa maldição que é a garrafa da Paco. Eu estou organizando um grupo para a gente destruir a maldição que é o cardápio de QR Code. Tem que acabar o cardápio de QR Code. Se você quiser entrar comigo nessa cruzada, você sabe como fazer. E tem que acabar com ela. Para mim, o maior perigo industrial de todos da música mundial. Taylor Swift. Tá vendo aí, ó? Tem uma galera que concorda comigo. Uma galera que concorda que a gente deve acabar com a Taylor Swiftização cultural. Não. Aí, ó. Vou fazer o quê se eu só falo a verdade? É isso. Ela veio pra cá, não deu nem água pra galera. Quem recebeu água? Levanta a mão. A gente dá água e a Taylor Swift não dá. Obrigado, Diego Pereira. Diego Pereira, está certo. Certíssimo, tá aí, meu irmão, é verdade. É verdade, então, ó, garrafa da Paco, cardápio de QR Code, Taylor Swift. Isso é para tocar as trombetas do apocalipse. Não é possível que a gente, enquanto sociedade, a gente olhou e falou um dia... Nossa, tudo bem dar R$300 numa garrafa que faz o quê? Ela me beija? Ela diz que eu sou lindo nas horas difíceis? Essa garrafa, por algum acaso, diz que mesmo eu estando feio, eu estou bonito? Ela me diz isso? Não, ela custa R$300 para carregar a água. Ah, Isaac, mas a água fica gelada durante 72 horas. Meu filho, o tamanho da pedra do rim, o tijolo no rim que tu vai ficar. Se tu ficar sem tomar água 72 horas, vai encher essa tua garrafa. Vai encher as garrafas, deixa de ser acima. Então é isso. Isso é um processo social. Você, nesse processo de se localizar e disso transmitir. Aí vai cair isso em sociologia, viu? Vão pegar, já estou vendo. Questão 72, prova amarela. Pode olhar. Ah, Isaac, a Polícia Federal vai te pegar. Não tem problema, eu lutei por vocês. Tô nessa. A Polícia Federal vai pegar vocês, porque você está entregando uma questão. Vai ter lá. Vai estar um texto do Marx,
dizendo sobre um negócio chamado de fetichização da mercadoria. O que é isso, Isaac? É quando você tem um produto e você acha que esse produto magicamente te torna melhor. Quando você tem um tênisão da Nike, quando você tem aquela garrafa da Virgínia imensa, rosa, aquele produto é como se você estivesse dizendo para a sociedade: eu tenho tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que sou capaz de comprar R$300 numa garrafa. A sociedade olha para você e fala: nossa, essa pessoa é poderosa. Isso é o fetichismo da mercadoria. Isso vai cair na sua prova. Questão 72, viu? Prova amarela. Isso daqui na prova azul é a 64. Pode botar aí, pode anotar. Polícia Federal, desculpa, eu tinha que fazer isso pela Academia Enem. Bora. Negada, olha só. Cadê? Ficou B, né? Ó, me disseram que eu tenho que resolver só mais uma. Vamos. Cadê a próxima? Vamos para a 8ª. Negada, eu vou botar logo nas duas finais. Eu vou roubar um tempinho e vou pegar as duas finais. 14 a 15, porque são de história do Brasil e são legais de debater, porque cai muito na sua prova. Tá certo? Bota aí na 14, vai lá, ligeiro como quem assalta. Bota aí na 14, 14, 14. Ai, 14, 14, 14. Tem nada a ver com o ano do aniversário de nascimento do Ceará, viu, pessoal? Tem nada a ver. Beleza? Bote aí, 14. Pronto, 14. Botaram a 14 aí? Vai. O despotismo é o governo em que o chefe do Estado executa arbitrariamente as leis que ele dá a si mesmo e em que se substitui a vontade pública por sua vontade particular. Ó, a vontade do povo versus a vontade particular. Massa? Isso é o despotismo, beleza? É quando eu digo que vai ser independentemente do desejo da galera. Foi que nem um vídeo que eu estava vendo esses dias, que era a negada falando: olha, vereador, o pessoal está dizendo que você só trabalha para o prefeito, que o senhor só quer saber do prefeito e que não quer saber do povo. A vereador, eu estou contra o povo. Acho qual sentido, mano? Isso é o paradoxo que a gente falou, tá certo? Vamos. O conceito de despotismo, elaborado pelo filósofo Immanuel Kant, pode ser aplicado na interpretação do contexto político brasileiro posterior ao AI-5, porque descreve. Puxa a seta em AI-5. Puxa a seta em AI-5. AI-5 aconteceu na ditadura civil-militar brasileira e estabelece 3 coisas. Quais são as 3 coisas que estabelece o AI-5? Primeira, censura prévia. Qualquer música, qualquer filme, peça de teatro, tudo isso que for ser transmitido, tem que obrigatoriamente o governo dizer se pode ou não pode. Censura prévia. Show? Beleza? Segunda coisa, o governo pode fechar o Congresso quando ele quiser. Fechamento do Congresso. Bote aí. Fechamento do Congresso. Na hora que o presidente quiser, ele pode fechar o Congresso. E terceira coisa. Fim do habeas corpus para crimes políticos. Isaac, o que diabo é habeas corpus? Se você está perguntando isso, é porque você tem seu réu primário ainda. Gostei de ver. Gostei de ver. Tá certo? Habeas corpus. Posso sim. Primeira coisa, censura prévia. Segunda coisa, fechamento do Congresso. E terceira coisa, fim do habeas corpus. Isaac, eu não sei escrever habeas corpus. Você está no quadro soletrando. H-A-B-E-A-S. H-A-B-E-A-S. Corpus. C-O-P-U-S. C-O-P-U-S. Habeas corpus. No dia que você for preso, não, quer dizer, não seja, tá certo? Garanta o seu réu primário. Habeas corpus é o direito de você responder em liberdade. Beleza? Direito de responder em liberdade. Então essas 3 coisas foram estabelecidas no AI-5, ok? Não tem mais habeas corpus. Isaac, mas todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Na ditadura todo mundo é culpado até que se prove inocente. Então você está preso e vai ficar preso até eu quiser. Por isso que foram feitas torturas, aquele processo e tal. Foi isso, ok? Isaac, então vamos lá. Olha só. O que o AI-5 descreve? O autoritarismo nas relações de poder. Aí, ó. Com certeza absoluta. Por quê? Porque se o presidente pode fazer tudo o que ele quiser, isso é autoritarismo.
Tudo bem? Beleza? Deu para entender isso? Por isso que na ditadura militar, o AI-5 torna a ditadura ainda mais complicada. Aproveitando essa mesma temática, eu já vou fazer a 15. A nossa última questão de hoje. Olha aí, ó. Última questão de hoje. Cadê o A? Obrigado, viu? O Pix está garantido para vocês também, tá certo? Tá aí, vai mandando a conta aí que a gente vai pagar, viu? Para você também, viu, jovem? Apesar de você estar prejudicado, nosso rapaz aqui, tá certo? Mas tudo bem, viu? A amizade é tudo. A amizade é tudo. Tá aí, ó. Bora. Pessoal, 15. O ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. Artigo 10. Fica suspensa a garantia de habeas corpus dos casos. Olha aí, ó. Não foi o que eu disse? Beleza? Vai. De crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Ou seja, Isaac, eu fiz protesto contra o governo, vou ser preso. Acontece isso? Sim. Porque você fez protesto político contra o governo, vai ficar preso até acabar o AI-5. Vai ficar preso, ó, para sempre. Beleza? Até vir, 10 anos depois, o fim do AI-5 no governo Geisel. Tá certo? Vai. Artigo 11. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus complementares, bem como os respectivos efeitos. Olha só. O ato institucional número 5 é considerado por muitos autores o golpe dentro do golpe. Nos artigos do AI-5 selecionados, o governo militar procurou limitar a atuação do poder judiciário, porque isso significava a substituição da Constituição de 67? Não estou substituindo a Constituição. Beleza? O início, né, do processo de distensão política. Meu irmão, se eu estou deixando a coisa mais restrita, mais persecutória, então não é distensão. Distensão é diminuir a tensão. Não, eu não estou diminuindo a tensão. Eu estou ampliando a tensão. Quem agora criticar o governo vai ficar preso até quando eu quiser. Beleza? C, a garantia legal para o autoritarismo dos juízes. Não é dos juízes, é do presidente. Beleza? É do presidente. D, a ampliação dos poderes na mão do executivo. Com certeza. Ampliação do poder na mão do presidente. O presidente tem todos os poderes agora, porque ele pode mandar prender, soltar. Revogação dos instrumentos jurídicos implantados durante o golpe de 64, não. Só pode ser de... Diabo é isso, mano. Show? Meus amores, foi massa ou não foi massa? Massa. Massa demais. Quero agradecer a vocês todos, tá? Agradecer a todos vocês. Obrigado aí, ó. Obrigado. Obrigado, meus corações. Que é isso? Que é isso? Obrigado. Ei, vocês são muito queridos e vocês vão me fazer um favor, tá certo? Minha mãe adora me ver no palco com os meus alunos. Ela fica emocionada, ela fica toda, oh meu Deus, o meu filho e tal e tudo mais. Vocês sabem como é que é mãe. Tem que agradar a mãe. Então eu vou fazer um vídeo com vocês e quem participar desse vídeo vai passar. Quem não participar empolgado, quem não participar gritando, etc., infelizmente não vai passar, porque você vai cair na minha maldição. Então bora, vai pegar, viu? Vai pegar. Vocês estão prontos aí? Estão prontos? Estão prontos? Vou fazer aqui o meu vídeo, peraí. Bora lá. Cadê? Ei, aí tu faz o seguinte, eu vou dizer, quem vai passar no Enem? Você levanta o material e balança. Tá? Nesse naipe, é para acordar os bairros tudinho e fazer mover as águas da Lagoa da Parangaba. Vamos, meus amores, vamos. Pessoal, atenção para vocês. Mãe, eu tenho um recado para a senhora. Para vocês todos também que me seguem. Eu estou nesse momento realizando um sonho, o sonho de fazer parte da Academia Enem. E eu estou com jovens que vão passar na prova do Enem. Cadê? Quem é que vai passar na prova do Enem? Vai! A concorrência não escutou. Quem vai passar na prova do Enem? Vai! Bom demais! Beijo, mãe! Tchau, tchau! Valeu!